Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, como vocês podem observar aqui, concursos vestibulares e também pré-militar, beleza? O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, isto sai, o celular para mensagem 3291650267. Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do SpaceX, aqui dessa playlist de resumão SpaceX. Mas já vou falando para vocês, aqui um resumo. Hoje eu vou falar sobre a parte de mercantilismo, grandes navegações e renascimento cultural. Mas peço a vocês de novo e falo, aqui é um resumão dos principais pontos que eu acho importante. Mas se você quer uma aula mais completa, professor, essa resumão aqui tá bom, tá jóia, mas eu quero alguma coisa que tem alguma coisa que vai ajudar mais ainda. Tem sim, na nossa playlist de história geral. Nessa playlist que você está vendo aqui, é playlist de resumão, SpaceX. Mas nós temos aqui também uma playlist de história geral, que vai desde lá, eu estou falando, que eu já falei sobre pré-história, até Revolução Russa. Lá são aulas muito mais completas, beleza? Por quê? Porque, pessoal, lá as aulas são mais completas. Porque lá eu tentei ao máximo, nesse caso, aprimorar para concursos, para pré-militares, vestibulares, então para abarcar qualquer tipo de prova que é história, beleza? Então vamos lá então. O conteúdo, história geral, porque nós estamos falando de história geral de quê? SpaceX parte 2, ok? Hoje vamos falar sobre o quê? Mercantilismo, expansão marítima e renascimento cultural. Ok? Vamos lá então, o mercantilismo. O que é o mercantilismo, pessoal? O mercantilismo é uma política econômica que vai ser adotada pelos os estados absolutistas. Como eu já falei para vocês na nossa última aula, o antigo regime será adotado a prática do mercantilismo. Uma política econômica. É uma ideia de como que vai ser regida a economia daquele momento. Através de leis, decretos e entre outros. Beleza? Então vamos lá então. É uma política econômica e práticas adotadas. Então são diversas práticas que vão ser adotadas para reger essa política econômica. Essa política econômica, pessoal, é caracterizada principalmente pela intervenção do Estado na economia. O que nós vamos ver mais na frente, da mínima intervenção do Estado da economia, aqui o troço é totalmente diferente. Beleza? O Estado, ele que vai reger, o Estado que vai manipular, vai trazer em rédeas curtas a economia. Por quê? Ele quer formar um Estado forte. Ok? Você tem esse fortalecimento do Estado, e ajudou a burguesia a acumular capital. Então, pessoal, esse mercantilismo, essa intervenção do Estado na economia, como eu já falei para vocês, ela vai ser de uma forma de fortalecer o Estado absolutista. E de uma forma ou de outra, também vai ajudar aqueles burgueses, a elite nesse caso, a acumular mais capitais. Não é nada mais, nada menos que esses próprios burgueses, ainda não tendo o poder total da manipulação, eles vão o quê? Se revoltarem, beleza? Mas isso é nas nossas próximas aulas. E essa intervenção do Estado na economia, pessoal, esse mercantilismo, através da acumulação e preservação de riquezas. Ou seja, o Estado, nesse momento, ele adota uma medida que é você ter nos seus cofres quanto mais ouro e prata possível. E tentar que esse ouro e prata permaneça e não saia de dentro do cofre do Estado. Ou seja, para esse Estado ter mais prestígio, para esse Estado ter um exército mais forte e, consequentemente, ter mais territórios. A visão da riqueza fixa. Um e o outro. Ok. O que eu quero dizer com vocês sobre isso aqui? A ideia era que a riqueza, as pessoas que naquele momento viam o mercantilismo,
viam que a riqueza não era uma riqueza que aumentava, mas sim uma riqueza fixa. Para essa riqueza fixa, pessoal, ou seja, para um Estado ter prestígio, ele tinha que acumular mais e mais capitais, né? Mais e mais metais preciosos. Consequentemente, um está feliz e o outro está triste. Por quê? Para esses estados ficarem numa posição superior, logo, uns tinham que crescer e outros tinham que decair. Nada mais, nada menos que isso irão levar ao quê? As disputas, se não tem busca. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Essas disputas vão ser acirradas dentro desses estados para que essa riqueza ela não aumenta. Como ela não aumenta, ela é uma riqueza fixa, esse pessoal tem que ir em busca dessas riquezas. Tranquilo, pessoal? Para acumular mais e mais. Ou seja, se eles não têm essas riquezas dentro dos seus estados, eles vão ter que guerrear com territórios e também através de possessões de colônias. Tranquilo, pessoal? Claro que esse mercantilismo futuramente vai ser criticado por Adam Smith, vai falar do livre comércio, que não é acumulação só de metais preciosos, ou seja, que vai gerar riqueza, mas também a produção de bens, mas isso a gente vai ver para outra hora, beleza? Quais são as características desse mercantilismo? O metalismo, ou seja, deixava rico e prestígio. Quanto mais metais preciosos, ouro e prata eu tiver, mais prestígio eu tenho e mais rico eu sou. Consequentemente, eu tenho mais poder. Ok? A industrialização também é uma característica porque vai estimular essa industrialização para exportar manufaturas. Nesse caso, essas manufaturas serão exportadas com um valor mais alto para o objetivo de quê? Do tal do lucro. Ok? Há proteções alfandegárias, ou seja, impostos para evitar a entrada. Serão feitas inúmeras proteções alfandegárias, né? Tarifas alfandegárias, para que os produtos de outros países não entrem e competem com os produtos daquela região, daquela localidade, daquele país. Ou seja, para evitar a entrada de importações. E o tal famoso pacto colonial, o comércio exclusivo, onde nesse comércio exclusivo, né, também chamado de comércio exclusivo, né, pacto colonial, essa empresa colonial, você vai observar que a colônia só pode comercializar e vender e comprar de sua metrópole. É o tal do comércio exclusivo. Ela não poderia fazer isso com outra metrópole. Ou seja, a metrópole vende suas manufaturas mais caras, mas compra dessas colônias, porque no seu país não tem determinada matéria-prima, com um valor mais barato. Ok? Beleza? Tudo para quê? Para se enriquecer. Ok? E o tal da balança comercial favorável. Ou seja, é mais rentável nesse caso ser mais rico exportando mais do que importar. Beleza, pessoal? Essa então é a chamada mercantilismo. Pessoal, só vou dar um pause aqui porque está relampeando e eu vou só desligar o negócio. Continuando, que eu já desliguei, continuando, vamos passar para a nossa próxima parte, expansão marítima. O que são a expansão marítima, professor? São viagens marítimas. Ó, professor, eu não sabia. Sinceridade mesmo, eu não sabia que expansão marítima são viagens marítimas. Eu pensei que eram viagens aéreas. Então você pensou errado. Já estou tirando sua dúvida aqui. Expansão marítima é expansão marítima. Beleza? É as viagens marítimas. Ok? Vamos continuar aqui. Ou também chamado de grandes navegações. Continuação do renascimento comercial. Esgotada a possibilidade. Desenvolver na Europa, busca lucro. O que vai levar essa expansão marítima, pessoal? Nós temos dois fatores muito importantes, né? Que vai levar, primeiro, essa parte aí, e segundo, também essa parte aqui. O do meio aí é o apoio, quem vai apoiar. Que eu acho interessante. O que vai levar essas grandes navegações? Como eu já falei na nossa última aula sobre renascimento comercial,
Esse renascimento comercial começa a se desenvolver, e a partir do momento em que ele cresce, dentro da Europa, ele vai observar que ele não tem como mais crescer. E o que vai se dizer? Esgotada a possibilidade de se desenvolver dentro da Europa, eu vou buscar o quê? Novas terras, novos horizontes, né? Novas localidades para eu poder expandir o meu comércio e principalmente também atrair o tal do mercantilismo, ok? A busca tal do lucro, ok? Continuando. Outra coisa muito interessante são as cidades italianas, o entrave. O que eu quero dizer com isso? Monopólio, cobro alto, Mediterrâneo dominado. Durante as cruzadas, pessoal, como eu já falei para vocês, as cidades italianas, Gênova, Veneza, Florença, são cidades que vão se desenvolver muito e vão se beneficiar com as cruzadas e com esse comércio, com essa abertura das rotas comerciais e com a abertura da navegação do mar Mediterrâneo com o Oriente. E o que vai acontecer? Essas cidades italianas, pessoal, era como se fosse o pessoal que iria distribuir essas especiarias, né, para a Europa. Ou seja, o pessoal da Europa vai, né, no caso, para a Itália, né, para a Península Itálica, e nesse caso lá, compra dessas cidades italianas. O que nós observamos aqui? O monopólio dessas cidades. Elas que têm esse monopólio do comércio dessas especiarias. E o que acontece nesse momento? Elas cobram alto e, consequentemente, os estados nesse momento vão falar o seguinte: epa, eu não quero fazer isso aqui não, eu quero procurar uma nova rota para eu chegar às Índias, para eu não me depender e pagar tanto para as cidades italianas. Sair desse monopólio. Ok, se o Mediterrâneo está fechado, consequentemente essas pessoas terão que sair por onde? Ah, professor, eles podem sair por terra, pelo norte da África e tudo mais, passar e sair andando e tudo mais. Mas tome cuidado, essa região estava dominada pelos árabes, então era uma coisa muito complicada, beleza? Então eles vão sair por onde? Pelo mar, ok? Quem que vai apoiar esse pessoal? Quem que vai apoiar? Os burgueses. Claro que os burgueses estão querendo continuar esse desenvolvimento do comércio, tranquilo? Aumentar mais ainda as áreas comerciais, de transações e tudo mais. A própria igreja também em busca de fiéis. Quando nós estivermos falando de reforma protestante, pessoal, nós vamos observar que a igreja católica vai perder muitos fiéis para as reformas protestantes. Logo, ela vai observar também nas grandes navegações uma forma de quê? De trazer fiéis, de catequizar, sejam fiéis ou pagãos. Tranquilo? Os próprios reis, porque eles buscam os lucros com os impostos, né? E aumentar o seu território. Mais metais preciosos, mais prestígio, mais poder. Então eles vão financiar também essas pessoas que vão navegar, ok? Todo mundo vai financiar. E os próprios camponeses também vão estar interessados por ter novas terras, a terra própria e tudo mais, beleza? Tranquilo. Pioneiros. Quem foram os pioneiros? Quem foram os primeiros? Portugal e Espanha. Exatamente isso. Por que Portugal? Portugal, pessoal, na sua posição geográfica, ele se localizava, né, em experiências de pesca, escola de sagres, tudo não. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, o litoral de Portugal está de frente para o mar, né, está de frente para o oceano. Então isso possibilitava que Portugal ter mais experiência em navegações, principalmente através da pesca, do bacalhau. Então eles tinham mais conhecimentos náuticos e principalmente também a escola de Sagres, que vai ser, nesse caso, o estudo para essa navegação, que vai ajudar e muito, mas principalmente a centralização de Portugal. Portugal consegue se centralizar muito mais na frente que os outros estados. Consequentemente, um governo forte, um governo centralizado, eles fazem o quê? Eles vão para o mar, beleza?
E o que eles falam assim? Não, eu vou passar pelo Mediterrâneo não, porque está dominado pelos italianos. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta contornando o quê? O continente africano. Eles iam contornando, chegavam no pedacinho, iam mapeando e tudo mais. E nesse continente africano, pessoal, nós vamos observar, não é a primeira, mas ali a interação com os africanos. E nesse caso também, o caso do transporte de tráfico de escravos. Você vai observar também a ideia que vai ser gerada aqui no Brasil também das feitorias. Tranquilo, pessoal? E entre outras coisas. E vão descobrindo, até chegar no seu objetivo nas Índias, em 1498, em Calicut, com Vasco da Gama. Beleza, pessoal? Continuando, Espanha. A Espanha também começa as grandes navegações, junto com Portugal, mas um pouquinho mais tarde. Por causa de quê? Ela se centraliza um pouco mais tarde. Os árabes ainda tomavam suas regiões. Após o momento da centralização, eles se jogam no mar também. Mas só que eles pegam uma nova rota, né? Eu não vou atrás dos portugueses, não vou fazer diferente. Eu vou ir para o oeste e eu vou chegar às Índias. Em 1492, nada mais nada menos que Cristóvão Colombo chega às Américas. Né, pessoal? Descobre a América, crendo que chegou nas Índias. Depois, claro, do tempo, Américo Vespúcio, contornando, descobrindo tudo mais, ele vê que Cristóvão Colombo não chegou às Índias, mas chegou no Novo Mundo. Pessoal, quando a gente fala, e eu já falei aqui, de descobrimento, tome cuidado com essa palavra descobrimento. Não é que vai cair na sua prova, mas já quero dizer para vocês aqui e ensinar. Essa palavra descobrimento é uma palavra muito forte para ser usada. Está entre aspas na minha cabeça. Por quê? Pessoal, fala a sinceridade. Para quem nunca sabe, que ninguém sabia que existia alguma coisa depois do mar, que pensava que a Terra era plana, que chegava num dado momento ia cair na pirambeira, que tinha monstros do mar, né? O Kraken, aquelas outras coisas e tudo mais. Pessoal, o cara tem que ser muito doido para se arriscar. Você tem várias cartas, pessoal, e documentos que dizem, né, de vikings aqui, muito antes dos europeus, de chineses e tudo mais. Até próprio, se eu não me engano, o mapa chinês, muito antes da chegada de Cristóvão Colombo, já tinha o que se parecia um continente americano. Ok? Beleza? Na América Central, pessoal, você tem vestígios de âncoras de navios chineses. Tranquilo, pessoal? Então, isso que fala nesse caso. Continuando. Em 1494, se celebra o tal Tratado de Tordesilhas, que vai dividir o Novo Mundo entre espanhóis e portugueses. Nada mais, nada menos que esse Tratado de Tordesilhas vai levar a agitação de outros estados, no caso da França de Filipe, que vai falar aonde no testamento de Adão que ele deixou essas novas terras para portugueses e espanhóis. Tranquilo, pessoal? Continuando, renascimento cultural. O que levou ao renascimento cultural, professor? Pessoal, o que vai levar ao renascimento cultural? Vamos entender o seguinte. Já estamos falando disso quando falamos de renascimento, do comércio e urbano. Já falamos aqui no caso aqui do caso do mercantilismo e também das grandes navegações, mas quanto mais se intensifica o comércio, pessoal, você observa o quê? O desenvolvimento de cidades. Eu já falei para vocês quando eu falei sobre renascimento comercial e urbano. Consequentemente, quando esse desenvolvimento, essa intensificação do comércio vai gerando novas cidades, as cidades vão crescendo, vão ficando importantes, quem vai começar a dominar esse pessoal? A burguesia. E essa burguesia, pessoal, vai ter esse poder, né? Vai começar a acumular capital, vai começar a ficar rica, né? Vai começar a querer ver o mundo com novas visões. Ou seja, aquela ideia de mundo medieval
que se vinha pregado pela Igreja Católica, aquela ideologia de mundo medieval, os burgueses, essa ideia já é passada. Eles têm uma nova visão de mundo deles. Ou seja, antes a Igreja manda. Tudo era falado e explicado pelas leis divinas. O que acontece? Você observa uma arte sem perspectiva, uma arte assim mais parada, sem movimento. Você observa que os bonecos, né, o cara que pinta ali, está pintando o personagem, o cara é maior, né, o cara que está sentado é quase da mesma altura que o cara está em pé ou maior. Você observa que o cara que está pintando aquilo ali, ele não assina aquela pintura porque aquilo é como se fosse a ideia de uma encarnação divino. Ele não é ele que fez, é um molde, Deus estava moldando a mão dele naquele momento. Então você observa que a arte, né, a literatura, você vai observar aqui uma literatura teológica ligada a muita bibliografia de santos, então é muito ligado à religiosidade. Ou seja, como eu já falei para vocês, o homem medieval é muito religioso, ok? Isso não combinava com a burguesia. Seu próprio esforço, não divino, quer gozar do que tem. Ou seja, a burguesia via que os seus esforços, os cálculos que ela fazia, os investimentos, tudo aquilo se dava, e o status e a posição que ela tinha dentro da sociedade não era uma mera vontade divina, mas sim de seu próprio esforço. Ou seja, é uma nova visão. E eles querem, nesse momento, gozarem daquilo que tem. Ok? E principalmente, pessoal, nós vamos observar que a Idade Média, a Igreja Católica vai começar a ser criticada. A peste negra, a fome, né? Principalmente a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, a peste negra, voltando de novo, peste negra 3 vezes, professor, tem 3 vezes, não. Peste negra do século XIV, você vai observar o quê? Que a igreja não consegue explicar o que está acontecendo. Aí está um problema de pensamento. Aquela pessoa, aquele poder, né? Aquele, como eu posso dizer? Eita, nós, agarrou agora. Aquela administração que contém todo a ideia, a ideia intelectual, não consegue explicar isso? Meu Deus, e agora? Então, vai abrir espaço muito para o renascimento, para o contestamento da igreja, ok? Mas o que é o renascimento, professor? É um movimento de mudanças culturais. O renascimento, pessoal, é um movimento artístico-cultural. Mas eu quero dizer uma coisa muito interessante. Ele tem uma grande diferença do iluminismo. Por quê? O renascimento, diferente do iluminismo, não é uma ruptura forte no antigo regime. O iluminismo, sim. O iluminismo é para o fim do antigo regime. O renascimento não é uma ruptura do antigo regime. São movimentos culturais, artísticos e tudo mais. Beleza? Ou seja, renascimento vai renascer o quê? A cultura clássica. Ou seja, a cultura greco-romana. Urbano e das elites. Principalmente, o renascimento é rural? Não. Ele é urbano. É dos pobres, do povão? Não. É das elites. Por quê? Nós vamos observar que as pessoas ricas, elas vão patrocinar esses artistas para embelezar as suas cidades e tudo mais, ok? Onde ocorreu e por quê? Ocorreu aonde? Na Península Itálica. Professor, ocorreu na Itália? Não, Península Itálica. Por quê? Há uma grande diferença quando eu falo Itália e Península Itálica. Quando eu falo Itálica, eu falo de uma Itália unificada, centralizada. Isso vai ocorrer só lá na segunda metade do século XIX. Ó, do século XIX, tá aqui, ó. Segunda metade do século XIX. A Península Itálica, pessoal, era uma aglomeração de cidades, né? Cidades autônomas, né? Cidades-estados, que elas tinham a sua autonomia própria. Então isso dificultava nessa unificação.
E a próxima, principalmente, a presença dos estados pontífices, né, do papado, que dificultava muito essa centralização, ok? E por que aconteceu na Itália? Vida urbana, desenvolvida, ricas famílias, médicos, cientistas, esforços, o troço parou, saiu aí, não sei por quê, voltei de novo. E o troço aqui não subiu, vamos continuar. Pessoal, se ele está resgatando a cultura greco-romana, a Península Itálica é uma região mais próxima desses documentos e tudo mais. E o que vai acontecer? Essas cidades que estão desenvolvidas, elas estão ricas. Nesse momento, elas têm pessoas, famílias, burgueses, que são pessoas que têm dinheiro. E essas pessoas, vendo o mundo numa visão diferente, vão querer embelezar mais e mais suas cidades. Era uma tipo rivalidade entre essas famílias. Principalmente aí a gente fala exemplos de Medici e os esforços, tranquilo? É deixar a sua cidade mais bonita. Então isso vai incentivar muito esse renascimento. Beleza, pessoal? São os tais mecenas que vão patrocinar esses artistas. E ao contrário do que nós pensamos, pessoal, o artista do Renascimento, ele tinha que ter mais de uma área de ele atuar para próprio sobreviver. O cara tinha que ser artista, tinha que ser pintor, tinha que ser arquiteto, não sei o que, mas o que, escultor. Então o cara tinha que ser de tudo para poder se sustentar. Então essas pessoas irão patrocinar esses mecenas, tá faltando ele, né? Vão patrocinar esses artistas. O papado patrocinava também? Sim. Beleza, pessoal? Contato com documentos. Constantinopla, 1453. O que acontece com Constantinopla? Ela é a queda de Constantinopla pelos turco-otomanos em 1453. O que nós observamos, pessoal? Esses documentos greco-romanos, esses documentos clássicos, eles foram perseguidos muito dentro da Europa pelo poder da igreja. Mas esses documentos foram muito preservados nessas cidades bizantinas. Ou seja, este pessoal, né, os árabes, nesse caso, que vão sair de Constantinopla em fuga por causa da queda de Constantinopla, vão se refugiar onde? Na Itália, na Península Itálica. E lá eles vão trazer esses documentos, onde os humanistas, nesse caso, vão estudar e vão divulgar tudo mais. Beleza? Tranquilo? Continuando. A decadência da Renascença, a crise das cidades italianas, Gênova, né, grandes navegações. Então, uma das principais decadências será o quê? Como eu já falei para vocês no nosso último slide aí, grandes navegações, tentar sair desse monopólio das cidades italianas. Ou seja, as cidades italianas vão perder prestígio e vão decair, ok? A contra-reforma, repressão, intelectuais, artistas, sem RT. Pessoal, quando se dá a reforma protestante, a resposta da Igreja Católica é a contra-reforma. E essa contra-reforma, pessoal, será em busca de repressão pela instituição do Index, né, que a gente vai observar mais à frente, o livro dos livros proibidos, e a instauração de novo da Inquisição. A reforma protestante, pessoal, ela não atingiu de fato a Itália. E o Estado pontífice, né, o papado, estava forte. Neste momento, ele vai continuar reprimindo, vai reprimir essa repressão maior ainda durante esse pessoal, esses intelectuais e artistas. Tranquilo, pessoal? As características. Quais são as características do Renascimento? O classicismo, ou seja, o estudo da cultura greco-romana. O individualismo, ou seja, a ideia de fazer suas possibilidades, né? A ideia de que ele pode fazer aquilo que lhe é possível. O antropocentrismo, a ideia de que, diferente do teocentrismo, Deus no centro de tudo, aquele que não pode ser contestado, é o único produtor de conhecimento. Aqui não. O antropocentrismo vê o homem também como produtor de conhecimento. O racionalismo, principalmente através do experimentismo, através do que? O empirismo, através do que? De você pensar, raciocinar através da razão. Tranquilo, pessoal? Aí nós temos aí, através do Renascimento, descobertas, como em 1540
1543 com Nicolau Copérnico, né? Vai combater a ideia do geocentrismo, que dizia que a Terra era no centro de tudo, e vai defender a tese do quê? Do heliocentrismo, o Sol, né? Os outros planetas andam em volta do Sol, circulam em volta do Sol, né? Andar não tem perna. A ideia também de Miguel Cervantes, né? Com a ideia da circulação sanguínea, Andrés Versalho, com a ideia do estudo da anatomia, e principalmente em nomes como Leonardo da Vinci, Boccaccio, Botticelli, desculpa aí, pessoal, Michelangelo e entre outras pessoas. Só se eu não estou esquecendo ninguém, se eu não estou falando nada, Petrarca também, né? Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci. E nós temos as fases do Renascimento, né? O 300, o 400 e o 500, né? 500. Onde no 300 você tem essa difusão mais dentro da cidade, nas cidades de Florença. Aí depois no 400 você tem essa expansão mais para dentro da Península Itálica. E no 500 você tem essa expansão mais para a Europa e também para o seu declínio. Beleza, pessoal? Chegamos mais ao fim do nosso resumão. Como eu já falei, quer uma videoaula mais completa. Essa aula ajudou muito, professor. Ajudou demais, professor. Mas eu queria uma coisa mais completinha e tudo mais. Tem sim, na nossa playlist de História Geral. Por quê? Já falei desde pré-história e já estou em Revolução Russa. E eu já falei sobre mercantilismo lá, já falei sobre absolutismo, já falei tudo isso que eu já falei aqui lá. Beleza, pessoal? Um abraço.